Doutor Guilherme, com esse caso de Americanas, né, acho que o principal ponto que a gente sempre ouve falar da CVM, sabe exatamente uma parte de como que é feito ali o trabalho, mas para a gente se aprofundar mais, entender essa necessidade de ter esse ente mediador, né, e de vigilância aí do mercado de capitais, eu queria começar por este ponto principalmente para entender uma função mais ampla sobre CVM. Perfeito. Bom, antes de mais nada, é importante deixar claro como e quando foi fundada a CVM. A CVM ela é originária de 1976, para e passo à promulgação da Lei das SAs. Quando ali houve a promulgação da Lei das SAs, naturalmente nasceu-se a preocupação do governo e do Estado, obviamente, em regular o relacionamento, principalmente a emissão de dívida por meio das sociedades anônimas. Então a CVM é contemporânea à Lei das SAs. E a CVM ela busca primordialmente tutelar a poupança nacional. Então a preocupação da CVM, assim como o Banco Central, é dar uma rigidez no mercado. Então a CVM, ao lado do Banco Central e da SUSEP, eles compõem o sistema financeiro nacional e, obviamente, cada um tutelando ali uma vertical de atuação. O Banco Central, naturalmente, ligado a crédito, a CVM ligada ao mercado de capitais e a SUSEP ligado ao mercado securitário e de previdência. Então, primordialmente, o papel da CVM é tutelar e proteger o investidor em temas que envolvam o mercado de valores mobiliários, mercado de dívida via financiamento ao mercado de capitais, que é uma vertical das sociedades abertas e anônimas que a gente conhece. Nesse caso específico aí de Americanas, né, a gente tem acompanhado a abertura de vários processos administrativos no qual a CVM tem divulgado que está acompanhando. É um momento muito delicado que a gente entende, mas o investidor em si fica querendo respostas, né? Tentando entender o quanto antes, e às vezes surgem até críticas em relação à demora da CVM em dar uma resposta ao investidor. Eu queria entender um pouco mais dessa dinâmica, como é que funciona exatamente essa dinâmica do trabalho da CVM. Bom, a CVM basicamente ela atua de forma passiva quando há alguma denúncia de irregularidade, quando há algum fato grave. Obviamente ela tem sim prerrogativas de atuar de forma ativa, mas ela, na maioria das vezes, ela vai ser provocada por algum fato que acontece e ela vai instaurar um processo administrativo sancionador ou, eventualmente, anteriormente a isso, ela notifica para pedir esclarecimentos. O fato é que a gente, embora tenhamos um quadro extremamente competente na CVM, a gente sabe que nos últimos anos a CVM não tem acompanhado, do ponto de vista de despesas, aquilo que ela arrecada com as taxas de fiscalização. Para você ter uma ideia, em números aproximados, a CVM no ano de 2022 arrecadou aproximadamente 900 milhões em taxas de fiscalização, mais 100 milhões em processos que ela atuou com multas e sanções. Porém, desse valor, aproximadamente 240 milhões retornaram para ela em despesas obrigatórias, né, aquelas vinculadas a salário dos servidores, eventualmente, e apenas 24 milhões para as despesas discricionárias, que são as despesas que a CVM poderia, por exemplo, fomentar pesquisa, fomentar a educação financeira da população, enfim. Então, hoje, o fato é que há um descompasso entre a arrecadação e despesas. O que está acontecendo? Naturalmente, se a receita cresceu, obviamente, o tamanho do mercado de capitais, mas a despesa não acompanhou na mesma velocidade aquilo que a receita cresceu. E isso, de certo modo, implica, sim, num sucateamento de pessoas, o órgão tem perdido profissionais, enfim, e tem enfrentado dificuldade, obviamente, para acompanhar o volume de denúncias e de casos que aparecem para eles. Essa diferença, ela volta para o governo? Hoje o governo fica. Desse delta de aproximadamente 600 milhões, o governo fica com essa rúbrica e simplesmente não destina para a CVM. Então, há sim uma apropriação do governo, ou seja, um desvio de finalidade da própria taxa para outras rúbricas do governo. O que, no limite, deveria implicar numa redução
pelo menos, dos valores que todo o ecossistema paga para a CVM. Ou, né, na nossa visão e de grande parte do mercado, que isso pudesse então ser reinvestido, né, na CVM ou no próprio mercado de capitais, justamente para a gente ter como prevenção esse tipo de situação que tem acontecido. Ou seja, daria para ampliar até a gama de atendimentos, né, em relação à CVM e trazer mais agilidade. Sem dúvida. Fora isso, certamente poderia ser investido em comerciais, eventualmente alertando o público e o consumidor e a poupança e todos os investidores dos riscos que envolvem o mercado de capitais. Enfim, então, certamente, novos investimentos mitigariam esse potencial desconhecimento e risco que o mercado tem enfrentado. Esse é um ponto importante, né, que você trouxe aqui para a gente em relação desses dados, desse montante como um todo, de poder investir, né, até em tecnologia, de repente, né, de tentar trazer aí um trabalho usando mais até a tecnologia, tentar, né, a gente sabe o quanto temos capacidade de inteligência artificial, machine learning, cruzamento de dados, o quanto isso poderia ser mais assertivo. Você sabe se existe, apesar de um orçamento pequeno, algum tipo de estudo ou de investimento para esse tipo de tecnologia, usando aí, de repente, para melhorar a fiscalização, ser mais eficiente, né? O mercado vem crescendo, conforme você falou, né? Até de forma mais exponencial. Se vê essa necessidade também de se investir nesse tipo de tecnologia. É importante a gente entender justamente essa questão das naturezas das despesas obrigatórias e discricionárias. A despesa obrigatória, ela basicamente é o custeio da própria estrutura. Então, dentro da despesa obrigatória, com algumas exceções, você não tem ali muitas rúbricas para justamente fomentar novas iniciativas. As despesas discricionárias, que obviamente poderiam carecer a educação financeira, a tecnologia, é uma parcela ínfima do orçamento. Então, de fato, isso implica, por exemplo, hoje você tem um quadro de diretoria, de presidência, extremamente qualificado na CVM, mas esse quadro, ele quase que é preenchido por propósito das pessoas que lá estão. Porque, de fato, você não tem ali um incentivo para que bons profissionais venham a se vincular lá. Por exemplo, poderia haver uma transferência de tecnologia entre CVM e a SEC nos Estados Unidos, poderia haver intercâmbio de pessoas do Brasil, obviamente, para o mercado de capitais mais evoluído, como é dos Estados Unidos. Então, esse tipo de carência naturalmente impacta um órgão que, embora bem intencionado, carece, obviamente, de braço e de pessoas para desenvolver e ter velocidade. Nós estamos agora, por exemplo, às vésperas de uma mudança regulatória, tivemos uma mudança regulatória importante envolvendo a norma de fundos, e agora vamos ter uma mudança regulatória no ambiente de agentes autônomos. Por que isso não acontece de forma mais acelerada? Justamente porque o órgão é um órgão extremamente técnico, mas moroso e com déficit de pessoas para poder dar vazão a todas essas discussões. E isso naturalmente impacta em toda a indústria.